estratégicas e, eventualmente, destacarmos aqui os setores promissores de internacionalização no espaço lusófono africano. Não querendo alongar muito mais, eu começava por aqui, em jeito introdutório, passar a palavra aos nossos oradores, iniciando pelo Manuel Ribeiro, que é o diretor de investimento internacional do Banco de Fomento. Eh, Segundo consta, fará uma apresentação inicial e aqui em jeito de alinhamento, na sequência, teríamos então também um momento para ouvir o professor Rui Moreira. Então, Manuel Ribeiro tem a palavra e tenha bondade. Muito bom dia a todos, em particular e em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Ahm, Nós temos aqui muito prazer em estar presentes neste webinar e falar aqui um pouco sobre aquilo que entendemos ser, enfim, serem os pontos mais relevantes em matéria de parcerias estratégicas e de investimento sustentável. Vou aqui passar uma apresentação, ahm, só aqui 2 segundos para fazer a partilha. Entretanto, tenho muita pena de não estar nem em Évora, nem nos vários países africanos aqui envolvidos. Tenho a certeza que está aqui um espetacular dia. Nós, enfim, estamos em Lisboa. Lisboa é uma cidade maravilhosa, mas é a minha há muito tempo e, portanto, não tenho esse espírito de novidade. Tenho pena, mas tenho a certeza que deve estar espetacular. Muito bem, já tenho aqui a apresentação e agora fazer o share. Estão a ver? Eh, Boa. da minha parte, ainda não. Não? Aqui Então, também não. e agora? Agora sim, não é? Sim, agora sim. Maravilha. Muito obrigado. Então, portanto, umas pequenas notas introdutórias para perceberem um bocadinho, enfim, quem nós somos e um bocadinho como é que estamos organizados. Portanto, aqui o Grupo PPF é fundado originalmente em novembro de 2020, apesar de vir de um conjunto de instituições financeiras anteriores. eh, é detido totalmente por acionistas públicos portugueses, ou seja, é uma entidade pública. Uh, Tem cerca de, enfim, quase 600 colaboradores, um negócio que é bastante diversificado, ou seja, tem, do ponto de vista daquilo que são as suas participadas, tem, enfim, o próprio BPF, que já vamos detalhar um pouco, aquilo que são as sociedades de garantia mútua e que providenciam garantias a crédito concedido pelos bancos, a Portugal Ventures, que é uma sociedade de capital de risco pública, a Fomento Fundos, que é uma sociedade de gestão de fundos imobiliários, e depois a Sofid e a COSEC, se bem que noutros enquadramentos. No caso da COSEC não é provavelmente uma participação acionista, mas é o desenvolvimento de um produto muito concreto de seguros de crédito à exportação para Angola, que vamos falar aqui mais em detalhe à frente, e a Sofid, que é uma instituição financeira de desenvolvimento que também vamos abordar. Em matéria de foco, como podem ver, de facto, a nossa estratégia de negócio é muito genérica e tem aqui, desde logo, chamaria a atenção para o potencial de internacionalização das empresas e economia portuguesa como um dos grandes focos da atividade do Banco Profissional, que é o Banco Português de Fomento. Em matéria de produtos, temos as linhas de crédito com garantia pública, aquilo que são os fundos de fundos, portanto, produtos de capital de risco, uh, uh, digamos, a atuação em co-investimentos, ou seja, fundos em que investimos diretamente em empresas, depois dívida e project finance e, finalmente, garantias de crédito à exportação. Este aqui pretendemos apenas dizer que o nosso mandato e estratégia é de facto muito amplo e tem objetivos em diferentes áreas. Como podem ver, das 8 áreas que elegemos, uma delas é claramente ser o banco da lusofonia. Portanto, do ponto de vista da estratégia do que é o banco, neste ponto não vou tanto falar, se quiserem, do que é hoje, 29 de maio, mas do que será num futuro muito próximo, o Banco da Lusofonia.
Em matéria de produtos concretos que pretendemos vir enfim, a desenhar e a atuar. Muitos deles já temos, obviamente, muita experiência. Estamos a falar de garantias, de capital, de fundos europeus para empresas, de seguros de crédito para as exportações na vertente da Export Credit Agency, ou seja, de agência de crédito à exportação. Na vertente Strategic Investment Partnerships, ou seja, acordos celebrados entre dois governos que no fundo mapeiam aquilo que são os principais investimentos e depois o BPF, como Banco Promocional Nacional, acaba por ser um dos implementadores desses instrumentos. Uh, Investimento direto estrangeiro em Portugal, investimento direto de Portugal no estrangeiro e financiamento de muito longo prazo para projetos de infraestruturas estruturantes. Este, portanto, é uma visão, digamos, daquilo que é a nossa missão para a economia, em particular, empresas e economia nacional. Aqui é apenas um detalhe das entidades que eu vos referi há pouco, para perceberem aqui um bocadinho o objeto. No caso da Sofia e da COSEC, como vão ver, portanto, são de facto duas entidades com um perfil claramente exportador num caso, internacionalizante no outro. Vamos detalhar um pouco mais à frente como é que isto tudo conjuga. Aqui é apenas para ficarem com os números daquilo que são as estratégias do BPF para os próximos tempos. Basicamente, com as candidaturas que o BPF está a realizar junto da Comissão Europeia e junto do Fundo Europeu de Investimentos, aquilo que se pretende é uma tipologia de garantias à volta dos 15 mil milhões de euros para distribuição em 2025. Portanto, estamos a falar de montantes muito relevantes, quase correspondentes, digamos, ao máximo histórico do BPF. Do ponto de vista de programas atuais, só para vos dar aqui uma luz e depois podemos entrar mais em detalhe se tiverem interesse, mas basicamente nós temos quer programas de investimento direto, que são o caso destes dois, quer programas de investimento indireto, que é o caso destes dois. Portanto, num e noutro caso, estamos a falar de programas que estão hoje disponibilizados no mercado e que felizmente têm tido, nos casos obviamente mais do que outros, bastante procura por parte de empresas portuguesas e em particular por parte de empresas portuguesas que também exportam. Para acabar este ponto digamos, de orgânico e organigrama, a estratégia, portanto, do BPF poderia, de facto, incluir-se nestes 5 pilares. Dois deles, como veem, são totalmente relacionados com aquilo que é a internacionalização da nossa economia. Vamos entrar aqui no detalhe do Global Gateway e da Export Credit Agency, Agência de Crédito à Exportação, mais à frente. Então, e como é que está a relação de Portugal com os PALOP? Portanto, em primeiro lugar, queríamos chamar-vos aqui a atenção para o facto de a relação económica e comercial de Portugal com os restantes países pertencentes aos PALOP é muito relevante. Portanto, para nós é efetivamente, obviamente, um tema de ligação histórica. Peço desculpa, não sei se estava para desligar o microfone. Caros, solicitamos, se faz favor, que tenham os microfones desligados. Muito bem. Portanto, basicamente dizia a relação histórica entre Portugal e os PALOP e, obviamente, a relação diplomática, civilizacional, cultural, é, obviamente, um marco para Portugal. Obviamente, a integração destes países também na própria comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, é também um marco para as nossas parcerias, mas, obviamente, nós somos um banco promocional e, portanto, estamos aqui a falar da vertente mais comercial e económica. E, como podem ver, o peso do país nas exportações de Portugal para os PALOP, podemos compreender que, de facto, onde é que estão aqui mapeadas estes vários países que já contribuem cerca de 2,6% do total das exportações de Portugal, portanto, 2 mil milhões de euros. Em matéria de oportunidades, identificamos claramente a questão do crescimento demográfico e urbano, a questão das necessidades algo críticas de infraestruturas, saúde e educação, onde claramente as empresas portuguesas também podem desempenhar aqui um, um, um papel, as próprias políticas de industrialização e transição energética, no sentido daquilo que são as melhores práticas internacionais que neste momento se seguem no contexto do Acordo de Paris, e a proximidade, obviamente,
proximidade linguística e histórica com Portugal, que é um ativo nas relações bilaterais entre os vários países. Apenas dar a nota de que, enfim, saberão as expectativas do Fundo Monetário Internacional, do FMI, para o crescimento da África subsaariana é de 3,8%, que é uma percentagem bastante acima daquilo que é o crescimento previsto para o mundo no total e para a Europa, então, mais ainda. E, portanto, há aqui a possibilidade de mitigar aqui alguns riscos envolventes no financiamento destes países com produtos concretos que sejam desenhados e implementados aqui pelo Banco Promocional ou por outros. Em termos de setor-chave, nós de facto identificamos vários, mas estes em particular, ou seja, a agroindústria, as energias renováveis, a construção e infraestruturas, saúde, educação, tecnologias. Primeira nota, nós não estamos, obviamente, a falar de uma lista fechada de setores de oportunidade. Entendemos que, claramente, as parcerias entre os países, entre os PALOPs, em particular, Portugal, podem ser muito profícuas em diferentes áreas. Todavia, estas são de facto áreas que nós identificamos como prioritárias de atuação, seja para as empresas portuguesas, seja para nós enquanto potenciais financiadores. Portanto, como podemos ver, depois detalhamos aqui um pouco, não é? No caso da agroindústria, identificamos claramente uma riqueza natural e procura crescer por alimentos processados que acabam por tornar um setor central nestas economias. As energias renováveis, como já referimos, quer dizer, o potencial é de facto muito, muito elevado, em particular de solar e de eólica. A construção de infraestruturas, enfim, tem sido um histórico recorrente já, e de facto há muitas empresas portuguesas, como vamos ver a propósito da Convenção Portugal-Angola, que têm desempenhado já um trabalho muito, muito relevante naquilo que é a construção de infraestruturas em alguns destes países. Enfim, nesse campo também aquilo que são investimentos em habitação, saneamento, mobilidade, etc. Saúde e educação também, obviamente, na vertente infraestrutural, e tecnologias também, considerando que, de facto, há vários países que estão a fazer um trabalho muito, muito interessante naquilo que são os ecossistemas digitais emergentes, e, em particular, conhecemos vários casos, por exemplo, em Cabo Verde, e até em Angola e Moçambique também, de impulso àquilo que é a transição digital, e de facto um trabalho que tem sido muito, muito interessante do ponto de vista destas medidas, e portanto são oportunidades interessantes para investir. Em termos de modelos de parcerias estratégicas, não vamos estar aqui a entrar, obviamente, tão em detalhe, mas apenas para verem que, de facto, há muito potencial de negócio entre as empresas portuguesas e as empresas dos vários países PALOP, e o posicionamento do BPF, aqui, como digo, não é tanto uma vertente de presença neste momento, mas é claramente uma vertente de potencial de oferta futura, pode, de facto, traduzir-se em muitos temas. É evidente que uma das primeiras são naturalmente as parcerias público-privadas, porque estamos tipicamente a falar de grandes concessões ou construção de infraestruturas que são mandatadas pelos Estados, e, portanto, obviamente que aí o BPF pode apoiar naquilo que são as garantias soberanas, naquilo que são, enfim, soluções de financiamento para algum tipo de projetos, e também aquilo que é a cobertura de risco via agências de crédito à exportação. Há também a possibilidade de entrar como um dos financiadores, seja através de dívida, seja de capital de risco, daquilo que sejam joint ventures que as empresas portuguesas realizem com empresas locais, portanto, de alguma forma, esta junção pode também vir a ser interessante, e o BPF também poderá estar disponível para apoiar isto. Há, claro, uma entrada também muito forte daquilo que são as entidades multilaterais, ou seja, se quiserem, aquilo que são os bancos promocionais que operam em diferentes geografias. É o caso, obviamente, do Banco Europeu de Investimentos na sua vertente de BEI global, é o caso do IFC, portanto, que pertence ao Banco Mundial, o MIGA, que também pertence ao Banco Mundial e que presta garantias, enfim, o Banco de Apoio ao Desenvolvimento, o African Development Bank, enfim,
basicamente há de facto muitas instituições que estão neste momento a trabalhar em soluções de financiamento também nestes campos e, portanto, aqui é mesmo uma questão de estarmos atentos e aquilo que desafiamos é, de facto, a que as empresas assim o estejam, porque há muita oferta que neste momento está a ser desenvolvida, não só por nós, mas por cada uma destas entidades para este tipo de financiamento. Finalmente, aqui as parcerias empresariais, aquilo que chamamos de parcerias empresariais privadas, que no fundo, basicamente, por simples e puras exportações que sejam realizadas e que de alguma forma o BPF possa apoiar através de instrumentos específicos de internacionalização, de financiamento de crédito e de seguros de crédito à exportação. Aqui é um detalhe um bocadinho de alguns destes exemplos de parceria que nós depois podemos detalhar. Os setores promissores também já os referimos. Aqui acabaria este capítulo dizendo o seguinte: de facto, este slide acho que clarifica muito bem o tipo de oportunidades que neste momento está em jogo, não só pelo BPF. O BPF aqui, se quiser, é uma espécie de parceiro. Uma caixa média. Será possível desligar o microfone? Peço desculpa. Peço Muito desculpa, obrigado. estamos aqui a tentar. Não, sem problema, sem problema. Portanto, basicamente era apenas para dizer que, portanto, no contexto daquilo que é uma empresa portuguesa com projetos nos PALOP, nós identificamos vários vetores para a parceria com, digamos, um parceiro de financiamento. Seja no âmbito de financiamento e mitigação do risco puro, foi isso que estivemos a falar há pouco, portanto, neste ponto a verde. Portanto, seja financiamento ao nível do BPF, seja seguros de crédito à exportação, que neste momento ainda estão com a COSEC, à exceção da Convenção de Portugal-Angola, que vou detalhar no capítulo seguinte, seja garantias contra risco político, neste momento, quer os multilaterais MIGA, quer o AFC já estão a fazer, seja depois também aqui na vertente de cooperação internacional, há aqui uma série de entidades que podem ser também parceiras deste tipo de financiamento e, portanto, uma empresa portuguesa com projetos nos PALOP pode também vir a ser beneficiária. Com a implementação com atores locais, é evidente que a relação com os governos, com empresas parceiras locais e com a comunidade acaba por ser muito mais profícua no ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento de um projeto deste género. Finalmente, redes de apoio, embaixada, consulados, diplomacia económica, a vertente daquilo que é a AICEP, a Organização Internacional CPLPs, as câmaras de comércio, todas estas entidades são muito relevantes naquilo que é internacionalização e matchmaking para garantir que uma empresa portuguesa tem sucesso no desenvolvimento dos projetos em curso no âmbito dos PALOP. Aqui não me querendo alongar muito mais, peço desculpa, sei que já estou aqui no limite, mas gostaria de vos chamar a atenção para esta informação que aqui tenho. Basicamente, o Banco Português de Fomento é um dos 10 bancos europeus que tem acesso, ou potencial acesso, ao programa Global Gateway da União Europeia, que é um programa absolutamente estratosférico do ponto de vista de montantes e que basicamente permite aquilo que é o desenvolvimento de instrumentos para financiamento em países em desenvolvimento. E, portanto, o BPF, enquanto entidade que já obteve esta auditoria, a que chamamos Pillar Assessment, o BPF estará em condições, na sequência daquilo que será a transferência desta Development Finance Institution, a SOFID, para o seu universo, de pretender ter acesso a fundos deste projeto. E basicamente é com isso que poderá também alavancar alguns projetos de empresas portuguesas que pretendam desenvolver, de facto, em espírito de comunidade e união e no cumprimento daquilo que é a estratégia de cooperação do Estado português também, digamos, projetos na área da lusofonia. Estas entidades também já as referi atrás, mas apenas para vos dar aqui esta ideia que, de facto, há muitas instituições multilaterais que estão neste momento a olhar para estes países, em particular os PALOP, e, portanto, claramente são potenciais, não vou dizer concorrentes, mas parceiros do BPF no desenvolvimento deste tipo de produtos para impulsionar o investimento e as trocas bilaterais entre Portugal e os PALOP. Especificamente quanto às instituições financeiras de desenvolvimento e agências de crédito à exportação, nós aqui
detalhamos um pouco o que é que já neste momento temos. Claramente, a nossa atividade neste momento está muito incidente naquilo que é a Convenção Portugal-Angola, que tem um plafond já muito relevante de 2,5 mil milhões de euros, que usualmente tinha sido realizado em 2024 e que já tem uma toma muito interessante. Portanto, isto para dizer, à pergunta, há ou não empresas portuguesas a investir em algum país PALOP com fundos ou, digamos, com intervenção do Banco Português de Fomento? E a resposta é, sem dúvida, sim, ao abrigo, pelo menos, da Convenção Portugal-Angola. Há claramente o objetivo e a pretensão do BPF de vir a desenvolver mais produtos para outros países e com o mesmo objetivo e fito, que é impulsionar a estratégia de lusofonia e cooperação do Estado português, impulsionar as relações das empresas portuguesas e as empresas dos PALOP. Aqui, em termos de ambição, como dizemos, estamos a falar de soluções financeiras, estamos a falar de mitigação de risco e estamos a falar da promoção de impactos. São estes os nossos objetivos pelos quais nos pautamos. Do ponto de vista de detalhe, enfim, aqui isto é apenas um detalhe daquilo que é a Convenção Portugal-Angola, caso venham a ter alguma curiosidade, podemos depois falar mais à frente. Como estou um bocadinho em cima do tempo, vou avançar. Estes são, chamaria apenas a atenção para estes números, que de facto são números muito relevantes. Portanto, nós temos já 9 operações contratadas neste pequeno período em que viemos a gerir a Convenção Portugal-Angola, e estão aqui identificados os diferentes projetos, todos eles muito relevantes em construção neste momento e para o qual tivemos muito orgulho em contribuir. Acabaria aqui com o Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique, que é um fundo, o Fundo Investimos, que é gerido pela SOFID e que neste momento tem uma dotação global também relevante de 93,6 milhões de euros e que também está aberto ao financiamento neste momento. Um último slide para vos dar esta nota. O BPF está também a desenvolver e a implementar aquilo que é o programa Reforçar Portugal, um programa que foi lançado pelo governo português e que tem muito interesse, seja para empresas portuguesas que pretendam investir em Portugal ou noutros mercados, seja especificamente para empresas que se queiram internacionalizar ou exportar, caso em que se podem dirigir àquilo que são os produtos que estamos neste momento em concessão. No caso da Agência de Crédito à Exportação, como expliquei, o BPF está neste momento a desenvolver um modelo de governança que vai permitir poder vir a atuar enquanto Agência de Crédito à Exportação e, portanto, reforçar aquilo que são os seguros de crédito à exportação. Neste momento só temos a Convenção Portugal-Angola, mas no curto prazo pretendemos ter mais produtos ao abrigo deste pilar. E depois a ICEP e o COMPET são dois organismos públicos ultra relevantes que têm também vários incentivos para aquilo que é o apoio à exportação e internacionalização de novos mercados e, portanto, vão lançar também estes novos produtos ao abrigo deste programa. Acabaria com uma última nota. Basicamente, nós entendemos que especialmente a economia, uma economia com o perfil exportador, como aquele que é a economia portuguesa, com um perfil neste momento de mais de 50% das do PIB em exportações, é um perfil de parceria, em que de facto o negócio deve ser celebrado com a intenção de estratégia, de escala e de impacto sustentável. E, portanto, esses devem ser os motores e nós, BPF, estamos cá para fazer a nossa parte, para tentar ir ao encontro das necessidades das empresas, para permitir que estas possam investir nos países tão relevantes, com uma relação histórica tão relevante quanto são os PALOP. E, portanto, o que pretendi fazer nesta apresentação foi, por um lado, explicar aquilo que são os produtos que temos neste momento em carteira, por outro lado, explicar aquilo que a curto e médio prazo iremos ter e, por outro, manifestar a disponibilidade que o Banco Português de Fomento tem para apoiar aquilo que são as parcerias estratégicas e de investimento sustentável para a criação de valor nos mercados dos PALOP. Muito obrigado. Estou disponível, obviamente, depois para questões, imagino que seja no fim. Muito obrigado. Obrigado, Manel, por esta interessante apresentação. Certamente suscitou dúvidas aqui da parte de quem nos acompanha e em momento oportuno teremos este momento para as questões, mas caso existam, estejam à vontade para colocá-las aqui no chat e depois, mais adiante, teremos um momento
para outras que persistirem. Feita então esta apresentação, que pelo menos do meu ponto de vista foi interessante, e tenho também aqui algumas questões, obviamente percebo que haverão outras. Passava a palavra ao professor Rui Moreira, que também vai naturalmente tecer aqui algumas considerações, muito à volta aqui do último objetivo que temos com a webinar, que é abordar sobre aqui o papel das câmaras de comércio nas parcerias estratégicas para a internacionalização e com foco no mercado da África lusófona. Professor, tenha bondade. Tá mute, tá com o microfone desligado. Ok. Bom dia, cumprimento a organização, cumprimento a audiência e os presentes, e dou os parabéns pela iniciativa, que acho que é pertinente, em particular porque junta de uma forma eficaz a comunidade empresarial portuguesa, ou intenta, e também moçambicana. Mas vejo também que tem pessoas da Extremadura, vejo a Maité, pelo menos, que está presente, o que também é muito importante, porque há uma continuidade geográfica e que naturalmente leva também à continuidade empresarial. Eu penso que já estarei a compartilhar a tela, eu vou ser mais objetivo, o que é perfeitamente normal. O Banco de Fomento é importantíssimo como suporte e como alavanca. E estando a começar, por cima com jovem, penso e desejo as felicidades, porque Manuel Ribeiro é muito importante para os empresários, é muito importante para a sociedade. Os slides são curtos, eu vou apresentar de uma forma sucinta. Esta Câmara de Comércio surge nos anos 80, ela tem por função promover o network, suportado em valores. Os valores são essencialmente os culturais, que nos diferencia muito. Quando dizemos que somos países irmãos, é preciso perceber que para ser irmãos temos que conhecer o outro bem. Ora, Moçambique é um mosaico de culturas, com informação, para criar o Estado-nação, e, portanto, é muito importante aos empresários, à academia, conhecer em particular o que é cada caso, quais são as expectativas e, principalmente, respeitar as diferenças. Finalmente, a equipa intenta uma Câmara de Comércio. Há duas câmaras de comércio destes países, há uma Portugal-Moçambique, há uma Moçambique-Portugal, que com o tempo irão naturalmente melhorar as suas relações de cumplicidade. A equipa, na perspectiva de que como é que podemos ajudar a fazer mais e melhor. A nossa direção, estão aqui algumas pessoas que dela fazem parte. Tentamos ter equilíbrio Portugal e Moçambique, número de pessoas, embora saibamos bem a facilidade com que hoje, que é pela digital, que é pela mobilidade física, ela é possível. Como é que nós fazemos fazer acontecer? Criamos um conjunto de prémios que vai desde a responsabilidade social, que é o Maridas Neves Rebelo de Sousa, que dá um prémio económico, financeiro, aliás, 7.500 euros à ONG, a uma ONG anual. Dá 1.500 ao segundo e 1.000 à terceira. Este prémio é um prémio que tem tido uma enorme reputação e uma enorme difusão. Na última intervenção tivemos mais de 20.000 votos da sociedade civil. Depois temos o prémio Joaquim Chissano, que é o prémio Alumni, que intenta reconhecer o trabalho dado a um moçambicano que tenha passado pelo ensino superior académico em Portugal. O último ano foi, por exemplo, o Dr. Inês Comis, que se licenciou em Economia na década de 70 no estado do Porto. Depois temos o prémio Fernando Leite Couto, que promove um conjunto de jovens moçambicanos. Vim aqui buscar atrás o conjunto de livros moçambicanos, através da Fundação Fernando Leite Couto. Este prémio, o jovem que lá, depois de alguns anos, até tem sido ganho por duas pessoas, de forma simpática, consegui que dois jovens venham a Portugal,
com o apoio da Câmara de Óbidos, onde estão cerca de um mês em Óbidos, fazem o Fólio de Óbidos, que é a maior exposição literária portuguesa, e apresentam lá o seu livro. A Câmara de Comércio patrocina, portanto, imprime os livros em Portugal, e a Receita reverte na totalidade para o moçambicano que está cá. Portanto, os autores. Depois também fazemos uma apresentação pública em Lisboa. A receita destes livros é na totalidade os autores, digamos, que estão em Portugal. Depois temos um conjunto, que é o anuário, que há bocado estava a apresentar, do estudante, que está em Portugal. Isto é digital, mas também é um livro. Vem lá buscar, está lá por dentro. Não tem aqui nenhum. Enfim, desculpa não ter. Que é o anuário. Nós imprimimos 1.500 exemplares em papel e depois apresenta um estudante por página, depois ele é entregue em Portugal e em Moçambique em cerimónias públicas. Criámos o programa Cria Rede, que é colocar as empresas a falarem com a sociedade civil. O diretório anual, depois há outras iniciativas, por exemplo, este livro também que fizemos, que é Climar uma história cheia de histórias, que é um conjunto notável de personagens que vivem em Portugal e em Moçambique, relevantes, que nasceram na cidade de Quelimane. Este livro já vai, agora estamos a fazer a terceira edição. Tem tido imenso sucesso. Mas temos estágios de verão, somente para estudantes que ficaram em Portugal, mas também em Moçambique, mas a maior parte deles é em Portugal, que se integram em empresas no período de férias. E não só férias. Cerca de 20 a 30% deles ficam a trabalhar nas empresas. Temos o quadro de honra que entrega meia libra de ouro a quem acaba o mestrado e uma libra a quem acaba o doutoramento, desde que estejam inscritos antecipadamente no anuário. Depois o selo de sustentabilidade, que através de um conjunto de características de responsabilidade social e de unidade e qualidade, o ISQ acaba por dizer que a empresa que tem enfim, mínimo de qualidade, dá uma certificação que vale, digamos, não é nenhuma ISO, mas vale pelo valor de responsabilidade social. Isto é um conjunto de fotos de jovens que vieram para o TEC de Leiria. São essencialmente todos eles, ou quase todos, de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Isto foi muito importante, ao abrigo do apoio do Banco Mundial, do Projeto de Leiria, e nós oferecemos casacos e, digamos, manuais. Depois há um conjunto de fotografias de prémios que nós temos de eventos. Portanto, isto tem o simbolismo de nos apresentar o que é que nós disto tentamos fazer, que é criar as pontes entre os financiamentos que a banca, naturalmente, e fundos possam possibilitar e a necessidade dos empresários. E de uma forma cada vez mais forte, tentar que haja também empresários a investir em Portugal. É esse o nosso, digamos, importante objetivo. E mais uma vez, Jesus Freitas, quando é que é? É dia 5, não é? Em Évora. É sim, sim, sim. Pronto. Depois terei uma outra apresentação mais completa, mas também não muito mais longa, porque eu acho que o maior tempo é para o debate. Obrigado pelo vosso tempo e a vossa atenção. Nós agradecemos aos dois oradores, ao professor Rui e ao Manuel Ribeiro, e a quem nos acompanha também. Esperamos que as apresentações aqui partilhadas tenham, pronto, de alguma forma, respondido às vossas expectativas e o momento que se segue, o momento que reservamos agora é para as questões, caso existam, e eventuais contribuições. Se pretenderem deixar as mensagens ou as questões pelo chat, podem fazê-lo. E caso queiram tomar a palavra para eventuais sugestões ou mesmo questões, poderão levantar a mão aqui utilizando da ferramenta do Zoom e na sequência daremos aqui então a indicação para que a questão seja colocada ou a Coloco contribuição. uma questão já, que é, eu não tenho memória do programa, é de manhã ou à tarde, quinta-feira? Na quinta-feira o programa será Dia 5. praticamente o dia todo, começa às 9 e vai até o fim da tarde. Ela não tem que vir, é que eu tenho que estar em Torres Vedras às 6 da tarde.
Não, não Portanto, percebi, peço desculpa. eu tenho que estar em Torres Vedras às 6 horas. Eu vou intervir no painel a que horas? Professor, isto depois, a seguir esta reunião, podemos partilhar já o programa. O Não é programa. físico ainda. Pronto, é que isso, se eu puder ficar de manhã, fico grato. Se puder ser, que eu às 5 horas tenho compromisso já em Torres Vedras, no dia 5. Sim, sim, a seguir aqui a este momento partilhamos o programa e acertamos com o professor. Não sei se temos aí alguma questão. Eh, Quem tiver pode deixar aqui no chat ou então levantar a mão que eu darei a oportunidade para colocar. Enquanto não temos aqui nenhuma questão para já apresentada, eu gostava de aproveitar o momento para solicitar aqui ao nosso primeiro orador, Manuel Ribeiro, se não se importar, que nos pudesse dar aqui algum detalhe a mais do que já partilhou sobre a linha do crédito à exportação, porque daquilo que tem sido a nossa experiência, muitas têm sido as dúvidas que vão sendo colocadas a este respeito sobre os critérios de elegibilidade, o canal de solicitação do mesmo, essencialmente para alguns empresários, sejam estes portugueses ou angolanos que queiram aderir a esta linha de crédito à exportação. Não sei se me podia aqui dar um esclarecimento de forma muito resumida sobre os canais de entrada, os critérios de elegibilidade. Consigo, sim. Então, basicamente, nós, deixe-me só aqui abrir a nossa apresentação, porque acho que é mais fácil estarmos a ver o documento à frente. Ora bem, enquanto estou quase a partilhar. Já está. Assim é mais fácil. Muito bem. Então, vamos lá recordar aqui este tema. Portanto, primeira mensagem que acho que é importante. Neste momento, o produto que nós temos neste momento disponível ao abrigo daquilo que se chama crédito à exportação é exclusivamente a Convenção Portugal-Angola, ok? O que estamos neste momento a fazer é desenvolver novos produtos. Mas eu só vou tratar deste porque é o único que neste momento o BPF disponibiliza, está bem? É. Então, quanto a detalhes do mesmo, o que é que nós temos? Nós temos beneficiários. Portanto, quem são os beneficiários? São empresas portuguesas, sejam exportadores de bens e serviços de origem portuguesa para a República de Angola. As atividades elegíveis são muitas, mas basicamente são tipicamente todos os bens e serviços com incorporação portuguesa, ou seja, aquilo que se chama, de alguma Made in forma, Portugal. exatamente, uma imputação mínima portuguesa, que está ali em baixo, para serem considerados, não estejam excepcionados também pelo consenso da OCDE em termos de apoios oficiais ao crédito à exportação. Basicamente, estamos a falar de máquinas e equipamentos, construção e reparação naval e aeronáutica, construção civil e obras públicas, empreendimentos, modalidade-chave na mão, estudos, consultoria, projetos e assistência técnica. Em termos de imputação mínima, estamos a falar de 40%, ou seja, o nível mínimo de incorporação nacional de bens a exportar de Portugal para Angola. Em termos de montante elegível para financiamento, estamos a falar de 85% do contrato todo, contrato comercial. Pagamentos, estamos a falar de mínimo de 15% do valor do contrato de exportação. As condições da garantia são muito simples. Basicamente, a cobertura assume a forma de garantia do Estado português, que visa garantir, portanto, financiamentos concedidos por instituições de crédito a atuar em Portugal ao Ministério das Finanças da República de Angola, que depois vão financiar a própria exportação de bens e serviços de origem portuguesa. A garantia é, assim, de 95%. Operações, estamos a falar de médio e longo prazo, o prazo de reembolso, 10 anos, prazo de utilização, idealmente não superior a 24 meses, e a comissão de garantia é um pricing típico como da OCDE. Como é que funciona o fluxo? Respondendo aqui à pergunta diretamente dos juros. Então, o que é que nós temos? Temos uma empresa exportadora que celebra um contrato de exportação com a empreitada com a República de Angola. Ou seja, isto parte da República de Angola. Portanto, basicamente é o Estado que define qual é a obra, ou no caso da empreitada, ou, digamos, o serviço, ou até
a mercadoria de que necessita. E é com base nesta empresa, que depois vai ter um contrato celebrado com a República de Angola, que seja visado pelo próprio Tribunal de Contas angolano, é com base neste primeiro contrato que nós vamos depois apoiar no financiamento. Quem é que financia? São bancos comerciais portugueses. Portanto, o contrato de financiamento é celebrado por um banco comercial português que financia a República de Angola para celebrar o contrato de exportação ou empreitada com a empresa exportadora portuguesa. Depois, este banco, para fazer isto, tem uma garantia de Estado e é aqui que entra o BPF. O BPF é a entidade que analisa o contrato para efeitos da concessão de uma garantia do Estado a, ao financiamento que o banco celebra com a República de Angola. O processo é um bocado complexo, ok? Mas basicamente estou a tentar simplificar para termos claro. Portanto, isto parte da República de Angola, que identifica o objeto da mercadoria a exportar, a importar ou Tá. da obra a realizar. A empresa exportadora portuguesa candidata-se, se ganhou o concurso, vai conseguir celebrar um contrato que depois vai ser visado pelo Tribunal de Contas angolano. E é esse contrato que depois vai ser financiado com uma garantia de Estado português. E o BPF é isto que faz. Portanto, basicamente, em termos de... Há aqui uma série de mais documentos, mas eu diria que este é o fluxo, se quiser, mais direto. E como lhe digo, nós temos aqui a identificação de todos estes projetos já foram feitos ao abrigo desta convenção. Portanto, ela está a andar e bem. Neste momento já está com... Bem, vamos fazer aqui uma conta, por acaso não tenho aqui a percentagem, mas vamos assumir aqui uns 70 e tal por cento de execução, ok? Portanto, nos 2 milhões, nos 2,5 mil milhões versus estes 1,7. Portanto, qual é o caminho para uma empresa portuguesa? A empresa portuguesa, o primeiro passo que tem de fazer, a empresa portuguesa exportadora, é descobrir junto da República de Angola quais são os concursos que esta está a lançar seja para exportações, seja para empreitadas. É a partir daí que o processo começa. Nós estamos no momento já, se quiser, a seguir, que é, já foi celebrado este contrato e nós vamos financiar, aliás, vamos apoiar o financiamento. Assim é que é. Não sei se ficou claro. Foi. Na sequência desta dúvida, há uma questão aqui, uma solicitação de esclarecimento, basicamente na mesma linha do InvestMOS. Aqui o Joaquim Govanhica questiona, gostava que falasse sobre o fundo InvestMOS, talvez queira, nos mesmos termos, perceber aqui os critérios de elegibilidade e basicamente o funcionamento. Não dá mais detalhe, mas dependo a partir da mensagem que seja isto. Muito bem. E depois há aqui a Emília Penas, que quer saber dos documentos. Ela quer ter acesso à apresentação para consultar os documentos. Creio que seja isso. Espero ter Claro, percebido da claro que melhor sim. forma. Eu aquilo que prometo, porque estou a ver aqui muitas perguntas e temo não ter a capacidade para responder a todas sem o acompanhamento daquilo que é Desculpem, acho que fiquei mute aqui. Sim, peço desculpa. Eu estava aqui a Ah, desativar um. Jesus, eu ia só basicamente dizer o seguinte: o que eu proponho, sem prejuízo de responder agora diretamente já a esta do Investimons, é que estou a ver aqui de facto várias perguntas de um cariz mais técnico. O que é que eu vou fazer? O meu e-mail está nesta apresentação. Sim, E o que eu lhes senhor. pedi é, se depois aqui aos nossos participantes se tivessem a amabilidade de me colocar essas questões, nós aqui vamos assegurar a sua resposta, está bem? Sem prejuízo, eu vou tentar dar aqui já algumas luzes das várias perguntas que estão aqui a fazer no chat e respondendo diretamente àquilo que os dois me perguntam. Então, no âmbito do Investimos, infelizmente, a nossa atividade não é tão boa como gostaríamos. Portanto, estamos a falar de um fundo que, apesar de ter alguma dotação, ainda não tem muitas operações realizadas. Como é que o fundo funciona? Vamos então aqui ao slide. Não estou a partilhar, portanto vou partilhar. Muito obrigado. Não está. Não tá. E muito obrigado. Pronto. Portanto, basicamente, temos, na verdade, até agora que nós saibamos uma operação. Portanto, não é muito grande. Basicamente, é um fundo que é destinado também a empresas portuguesas que pretendam desenvolver aquilo que são projetos de investimento direto estrangeiro em Moçambique. Ainda não estou a partilhar? Desculpa, ainda não está a aparecer, não. Desculpem. Agora é que estou, não é? Já está a aparecer. Agora deve sim. Desculpem lá. Obrigado. Portanto, basicamente, o que é que este fundo vai fazer? Vai providenciar aquilo que se chama investimento puro e linhas de financiamento para PMEs moçambicanas que, no fundo, também pretendam investir. Isto, basicamente, é um fundo que permite, que já está constituído e que permite, de facto, fortalecer aqui um bocado as relações. Como vos digo, neste momento, infelizmente, é um fundo que não está com a atividade que nós pretendíamos ter e, portanto, é claramente
uma missão que nós temos nos próximos tempos, é de tentar alavancar um bocado a capacidade de investimento deste fundo, seja também pela vertente que expliquei antes daquilo que é a atividade desta SOFIR, que é a entidade gestora e que, na verdade, vai integrar aqui o grupo EPF. E, portanto, isto para dizer, é um fundo que neste momento está em atuação, já há operações, mas não tem, infelizmente, muita procura neste momento. Nós sentimos que há aqui alguma necessidade de rever um bocado este modelo e, portanto, é muito provável que venhamos a ter novidades no futuro neste âmbito. Está bem? Sim, obrigado, Manuel. Eu penso que as pessoas que nos acompanham e que vão colocando estas questões deverão perceber que muitas não serão possíveis de serem respondidas aqui e, para o efeito, partilhou o e-mail. Eu não sei se todos conseguiram ter acesso ao mesmo. Em todo caso, nós faremos questão de, dentro de instantes, facultar aqui no chat. Mas há uma questão aqui que gostava também de lhe ouvir, do Paulo Quimbango, questiona: o banco dispõe de instrumentos de financiamento destinados a projetos em regime de joint venture ou coparticipação de investimento direto estrangeiro? Ou o apoio está exclusivamente orientado para operações de importação e comércio externo? Adicionalmente, gostaria de compreender qual é a porta de entrada institucional para a submissão de projetos e quais os requisitos fundamentais para a sua admissibilidade. Muito bem. Ótima pergunta. Portanto, reiterando, nós, neste momento, o que temos disponível, portanto, a resposta que lhe vou dar é uma resposta de hoje, 29 de maio. 29 de maio, o que nós hoje temos disponível é produtos de garantia, dívida e capital para empresas portuguesas. Se essas empresas têm um perfil internacionalizante e exportador ou não, é uma questão de análise das suas candidaturas. A porta de entrada, no caso de quem queira dívida com garantias, é os bancos comerciais ou as nossas sociedades de garantia mútua, que foram identificadas aqui nesta apresentação. Para quem queira um investimento de capital, é tipicamente o nosso Fundo de Capitalização e Resiliência. Reitero, estou a falar de empresas que estão em Portugal. Dito isto, para empresas que pretendam exportar, temos a Convenção Portugal-Angola, que tem o fluxo que acabei de descrever, ou seja, a entrada é através da República Angolana. A República Angolana lança um concurso e a empresa portuguesa candidata-se a esse concurso. Uma vez vindo a ganhar, nós tratamos do assegurar o financiamento. Portanto, essa é a porta de entrada, não é através do Banco de Investimento. Isto é a resposta para o dia 29 de maio. E qual é a resposta para os próximos tempos, ou seja, para os próximos meses? Aí já é diferente. Portanto, o BPF, no âmbito da sua estratégia 25-27, já aprovou que dois dos seus braços mais importantes do ponto de vista da sua estratégia de negócios são a internacionalização das suas empresas e a exportação, o incentivo à exportação. E, portanto, é nesse quadro que o BPF virá a ter instrumentos para esse efeito. O que eu vos peço, nós aqui estamos a falar de factos, não vamos estar aqui a fazer promessas, o que vamos estar a dizer é: gostaríamos muito que estivessem atentos ao nosso site e às notícias que vamos divulgando, porque nos próximos meses contamos ter novidades quanto a este ponto. Está bem? Está bem. Obrigado, Manuel. Eu também tenho aqui algumas questões ao professor Rui Moreira. O professor tem o microfone desligado. Gostava de ouvi-lo também um pouco aqui da vossa experiência enquanto Câmara de Comércio Portugal, Moçambique. Como é que tem sido, no caso, as empresas afiliadas ou associadas à Câmara, no seu processo de internacionalização, ou até aqui, se quisermos limitar só na exportação ao mercado moçambicano, ou vice-versa, de Moçambique para Portugal? Como é que tem sido? Quais as principais dificuldades? E no que o financiamento diz respeito, como é que tem sido? Eh, Obrigado pela questão. Isso é uma questão histórica que tem vindo, digamos, a melhorar à medida que as empresas acabam de estar mais profissionalizadas, ou seja, que têm regras de institucionais, relatório de contas, que têm auditorias, enfim, e isso por si só ajuda imenso à questão da credibilização quando está a falar para mercados externos. Está-se a falar de parceiros que muitas vezes não nos conhecem.
perguntam como é que podemos começar a evoluir convosco. O mercado tem crescido, basta ver que Moçambique, apesar do último ano ser um ano atípico, por questões sucedâneas às eleições no final do ano, está a haver uma evolução, digamos, positiva ao longo deste ano de 2025. Isto qualquer atribulação tem consequências no investidor. O investidor põe sempre freio, ou seja, põe travões quando imagina que o mercado vai ter problemas, mas observa-se um ânimo positivo ao longo deste tempo. A questão que o Jesus Freitas coloca, eu acho que nada melhor concorrer a instituições, qualquer dos países tem, o país da CPLP tem instituições bilaterais, mas há uma que é nuclear, que está neles todos, que é a ICEP. Depois há muitas associações, digamos, que são complementares. O Dr. Manuel Ribeiro fez já a referência à Solfid, por exemplo, que é uma que nós usamos muito pouco. Eu, em 95, 97, fui 10 cópias em Bruxelas, da Comissão Europeia, e havia uma cultura muito fraca dos portugueses usarem instituições bilaterais, ou seja, os chamados bancos de fomento. Culturalmente, isso foi em Portugal destruído. Houve um banco de fomento que foi integrado no Banco BPI. Este banco de fomento é um projeto que nasce de baixo para cima, o que não é fácil. A cultura da banca é uma cultura muito específica. Eu venho da banca, portanto, do que é que estou a tratar, mas é um desafio enorme. É um desafio enorme de criar uma análise de risco. Essa é a resposta direta aos Freitas. Os empresários, os empreendedores estão conscientes da importância de quantificarem de forma adequada o seu risco, o seu negócio. E isso, quando alguém quer ou procura trabalhar com outra personagem, seja ele um namoro, uma relações pessoais, seja ele de uma empresa, ele quer sempre ter uma perspectiva de futuro. Portanto, e essa perspectiva de futuro é muito suportada ou em percepções ou em auditorias feitas por empresas que oferecem essa credibilidade. Portanto, é por aí que tem que passar o passo. O passar o passo é uma redundância, mas é a verdade que não há que fugir, há que procurar cada vez mais no mundo globalizado oferecer certificações e oferecer segurança a quem procura connosco fazer negócios. Obrigado, professor. Não sei se temos mais alguma questão ao professor Rui Carvalho ou ao Dr. Manuel Ribeiro. Eu sei que temos aqui outras que foram colocadas ao Dr. Manuel Ribeiro. Já deixamos aqui o e-mail para efeito, para que tenham uma resposta que melhor satisfaça aqui as vossas expectativas. Mas havendo outras, estejam à vontade para deixá-las aqui ou levantar a mão e eu darei a permissão para o efeito. Bom, parece-me não, não haver outras questões aqui da parte de quem nos acompanha. Eu, se calhar, colocava uma última ao professor, espero não estar a exagerar na liberdade que me está a conceder. Professor, gostava de saber quais são, no caso particular de Moçambique e da vossa experiência, quais são os setores de maior oportunidade, ou seja, aqui mais direcionado às empresas portuguesas, quais são os setores que mais têm atraído as empresas portuguesas e no qual ainda entende que existem um conjunto de oportunidades e se calhar até incentivos da parte do governo. Eu penso que as empresas devem partir sem serem condicionadas por qualquer incentivo. O incentivo é sempre temporário e é circunstancial, não só de quem analisa, como também vai mexer com a tesouraria da empresa. Uma empresa que esteja a internacionalizar-se para estes mercados tem sempre que ter grande controle na sua tesouraria. Ela não pode pensar que o tempo é igual. O tempo em qualquer país é diferente. O tempo em que demora a resolver uma questão no Norte da Europa, nos Estados Unidos, em Portugal e em África, cada um tem o seu
a sua análise e perspectiva. E todos estão a dizer a mesma coisa, a mesma verdade. Isso é diferente. E isso dificulta muito o curto prazo e muitas vezes mata a empresa. Quanto à questão em concreto, o Zuz me perguntou quais são os setores, são todos. Portugal não tem empresas de grande dimensão. Não tem. Não tem campeões internacionais. E, portanto, vai estar muito circunstanciada com a dimensão que Moçambique ou que Angola têm, que são adequadas ao perfil do empresário português. As empresas mais internacionalizadas já têm as suas perspectivas de negócio, então, estão já com seus canais perfeitamente abertos. Então, têm muita dificuldade em alterar o seu Meu ritmo Deus, de análise. é uma polícia. Tivemos aqui uma pequena interrupção, professor. Não sei se já tinha terminado. Tivemos aqui uma pequena interrupção, mas já está aqui. Então, eu penso que todo o setor tem a perspectiva. Agora, termino com esta parte. Em Moçambique, mas Angola é muito maior o número de estudantes em Portugal, universitários em particular. Angola deve ter, todas as famílias devem ter um familiar em Portugal, isso é um ativo enorme para os dois países. Mas Moçambique, em concreto, tem mais de 500 estudantes em Portugal. A minha sugestão é que procurem esses estudantes enquanto estão a estudar, façam com eles publicidades de apoio a estudar, pelo que é o curso naturalmente, mas também de os conhecer. Que esses estudantes em Portugal são os melhores embaixadores que podem ter para conhecer bem o mercado moçambicano. É uma grande hipótese de melhoria vocês começarem pela base da pirâmide. Isso é Jesus Freitas, é o que eu tenho a melhor Obrigado, comentário. professor. Temos aqui duas questões que não as li, do Alcino Covalela. Caro Alcino, conforme a indicação aqui do Dr. Manuel Ribeiro, foi partilhado o e-mail, as questões poderão ser direcionadas para lá, mas a primeira que coloca em relação aqui ao nicho, salvo erro, questiona, eu vou ler para melhor enquadramento. Qual é creio que o principal nicho de negócios que Portugal identifica em Angola e que determina o volume de maior investimento português a Angola? Salvo erro, foi partilhado na apresentação do Dr. Manuel os setores. A apresentação deverá ser partilhada também e foi deixado aqui o endereço de e-mail do Dr. Manuel para acréscimos a esta explicação. E tem uma segunda questão também do Alcino Covalela. No âmbito da cooperação comercial internacional, Portugal identifica Angola um potencial valor competitivo para Portugal exportar a Portugal em termos do coeficiente técnico. Eu não percebi a questão, Alcino, como indiquei, poderá reforçar estas dúvidas no e-mail que foi aqui deixado, e agradeço desde já pelo seu interesse e pelas questões que nos coloca. Agradeço de uma forma geral a todos que dispensaram parte do seu precioso tempo para se juntarem aqui a este momento, em especial aos nossos oradores, Manuel Ribeiro, Rui Carvalho, e de forma institucional ao Banco de Fomento, que prontamente respondeu ao nosso convite, e à Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, de igual modo. Estão todos convidados para o próximo dia 5, próxima quinta-feira, em Évora, no Fórum Empresarial Palopa Alentejo. Esperamos contar com todos que puderem deslocar-se ao evento. Da parte dos nossos oradores, não sei se têm considerações finais, caso tenham, estejam à vontade. Tenho sim, muito obrigado. Foi de facto um gosto estar aqui. Estava só a tentar garantir que tínhamos respondido a tudo e de facto estou aqui a correr o chat e já respondi aqui a várias pessoas diretamente por mensagem, ok? Sem prejuízo. A pergunta que o Alcino coloca, se percebi bem, acho que é uma mensagem que gostaria que ficasse aqui, que é quer Angola, quer Moçambique, são dois países que estão identificados pelo governo português, ou seja, não é ao nível do Banco Português de Fomento, é ao nível do governo português, como dois dos países prioritários para a celebração de Strategic Investment Partnerships, ou seja, de acordos de investimento estratégico. E, portanto, serão claramente países com os quais nós iremos
enfim, havendo essa disponibilidade do outro lado, essa parte já não conheço, não é? Mas parece-me que, havendo esse interesse por parte dos Estados, claramente haverá um grande potencial para trabalho junto futuro. E, portanto, sim, quer Angola, quer Moçambique estão identificados pela estratégia de cooperação do Estado português como dois países ultra relevantes naquilo que é o desenvolvimento de oferta de investimento futuro. Está bem? Quanto a setores estratégicos, como o Jesus referiu, nós de facto está na nossa apresentação, tem um slide específico sobre isto, mas também respondi aqui já por mensagem. Eu acho que, de forma geral, abarcámos mais ou menos as questões todas, mas se houver de facto algum detalhe, como o Jesus disse, nós estamos disponíveis. E pronto, queria apenas agradecer o interesse deste webinar, que foi de facto muito profícuo, pelo menos para nós, e é sempre uma boa oportunidade para tentarmos aqui, enfim, alinhar aquilo que são os objetivos de investimento, seja das empresas portuguesas nos FOLOP. Está bem? Muito obrigado. Obrigado. Professor Rui, não sei se tem considerações finais. Eu acompanho, dou também os parabéns ao Dr. Jesus Freitas, doutorando, na Universidade de Évora, que é notável, e gostei muito da forma como conduziu. Parabéns. Obrigado, Não é? professor, e obrigado a todos que nos acompanharam. Sintam-se. Sim, 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 sim. Então, estamos despedidos, podemos dizer, cumprimentar e sair? Sim, sim, sim. Obrigado a todos mais uma vez, aos oradores, aos que nos acompanharam e sintam-se convidados. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado. Obrigado, licença. Obrigado, professor. Obrigado, Manel.